Muito boa tarde a todos. Estamos dando início à reunião das comissões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos, comissão agora especificamente da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Reunião ordinária desse dia 22 de abril de 2021. A reunião de hoje está sendo realizada novamente de forma virtual por meio do aplicativo ferramenta Google Meet, em atendimento aos protocolos da bandeira preta, determinados pelo governo do Estado em função da pandemia da Covid-19. Primeiramente, farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião extraordinária número 6/2021. Aos 19 dias do mês de abril de 2021, reuniram-se de forma virtual por meio do aplicativo Google Meet, às 17 horas, os vereadores Jair Locatelli, Daiana Vanessa Baldi e Diego Ider Maciel. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 31/2021 autoriza o município de Três Passos a repassar recurso financeiro adicional para a Amuceleiro, para aquisição de uma viatura para o Presídio Estadual de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 31/2021, a orientação técnica sugeriu que o repasse fosse efetivado diretamente entre o município e o Estado, tendo em vista que não se encontra dentre as atividades da Muceleira a possibilidade de representar ou substituir o município em suas relações com o Estado. Por fim, solicitou alteração do artigo 2º, vez que a dotação já foi incluída na Lei Orçamentária Anual, LOA, no projeto de lei 31/21, bem como sugeriu que fosse acrescentado prazo para a prestação de contas do repasse. A relatora designada, a vereadora Daiana Baldi, proferiu o voto favorável em todos e foi seguida pelos demais membros. Votação dos pareceres aprovados por unanimidade pela normal tramitação. O projeto de lei 31/2021, nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata da reunião extraordinária, reunião anterior. Nenhum vereador se manifestar, coloco em votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 18/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um médico para atuar junto à saúde prisional. O cargo de médico 20 horas semanais foi criado a contar de outubro de 2019 pela Lei Municipal número 5.496/2019, que instituiu 8 vagas no quadro permanente de servidores, sendo que das 2 vagas supridas por concurso, houve um pedido de exoneração, deixando em descoberta a unidade de saúde prisional. Projeto de lei número 24/21 autoriza o município de Três Passos a aderir ao programa Dação, Negocia RS, para receber imóvel do Estado do Rio Grande do Sul em pagamento de débito instituído através da Lei Estadual número 15.448/2020, regulamentada pelo Decreto Estadual número 55.307 de 2020. O Negocia RS tem como objetivo a quitação total ou parcial de débitos do Estado com prefeituras na área da saúde por meio da dação em pagamento com bens imóveis. Projeto de lei número 27/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor público para o Colégio Ipiranga, instituição sinodal de assistência, educação e cultura. O servidor a ser cedido é do quadro de funcionários do Magistério Municipal. A cedência será com ônus à entidade requerente. Em contrapartida, a escola disponibiliza 58 bolsas de 100%, 69 bolsas de 50%, além de ceder o auditório, ginásio e pista de atletismo em benefício dos alunos da rede pública e da comunidade em geral, sem ônus.
Emenda número 2/21 ao projeto de lei número 27/21, altera o artigo 5º do projeto de lei número 27/2021, o qual dispõe sobre a cedência de servidor público para o Colégio Ipiranga, instituição sinodal de assistência, educação e cultura. A emenda visa aprimorar a redação do projeto de lei número 27/2021, já que a contrapartida para a justificativa de interesse público, traduzida na disponibilização de auditório, ginásio e pista de atletismo em benefício dos alunos da rede pública e da comunidade em geral, sem ônus, bem como a disponibilização de bolsas de estudo a alunos, está descrita apenas na exposição de motivos, não havendo qualquer menção no texto do projeto ou na minuta de termo de cedência que o acompanha. Projeto de lei número 28/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um contador e um técnico em contabilidade. A Lei Municipal número 5496/2019, Plano de Cargos da Prefeitura, dispõe de 3 vagas criadas para contador, das quais 2 estão providas. Porém, um servidor encontra-se afastado de suas atividades ininterruptamente desde 26 de 12 de 18. E a servidora comunicou o seu afastamento para tratamento de saúde. Quanto à servidora contratada, ou melhor, quanto à servidora contadora contratada emergencialmente, o prazo de seu contrato expirou dia 17 de março de 2021. Quanto ao cargo de técnica em contabilidade, a servidora do quadro pediu exoneração recentemente. Projeto de lei número 29/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de até 2 médicos veterinários. O plano de cargos da Prefeitura Municipal prevê 2 vagas para o cargo de médico veterinário, sendo que ambos se encontram ocupadas, sendo que um servidor cedido desde 2008 ao Serviço de Inspeção Federal, junto à JBS, e outro servidor está afastado para tratamento de saúde. O contrato emergencial vigente expirou em 31 de 8 de 2021, podendo ser prorrogado para mais um ano, se necessário. Os médicos veterinários possuem muitas atribuições junto à Secretaria Municipal de Agricultura, especialmente auxiliar no Serviço de Inspeção Municipal, sim, 3 passos, ajudar na implantação e desenvolvimento do Sistema Unificado Estadual de Saúde, agroindústria familiar, artesanal e de pequeno porte, SUSAF, e auxiliar no Programa de Bovinocultura de Leite ProLeite. Nesse momento, os relatores farão seus relatórios, análises e proferirão seus votos. Projeto de lei número 18/21 solicita a orientação técnica desta matéria. Boa tarde a todos. O projeto número 18/21, ele trata de um pedido de exoneração do médico em fevereiro, e considerando que essas atividades do médico são de excepcional e indiscutível interesse público a serem desenvolvidas, e por uma determinação constitucional não pode ser interrompido, há então essa necessidade de uma nova contratação. Foi anexada a portaria do pedido de exoneração do servidor, comprovando o fato. A exoneração é algo imprevisível, não está dentro do planejamento governamental. Também é indiscutível que a saúde prisional ela não pode ser interrompida. Então, tratando-se de uma atividade permanente para o município, deve o cargo ser provido por servidor efetivo, mediante a realização do concurso público. Inclusive, a 173, o projeto de lei complementar federal, que prevê o congelamento dos gastos públicos, ele não proíbe a realização de concurso público. No entanto, até a realização desse concurso público, a vaga não pode ficar aberta, né? É necessário dar continuidade aos serviços públicos. Então, não há problema jurídico para que vá à votação, e cabe o alerta de que o Executivo deve providenciar a realização do concurso público assim que possível, porque trata-se de uma atividade permanente, então cabendo aos vereadores essa fiscalização. Relator do projeto, vereador Diego. Boa tarde a todos. Acho que foi bem explicado, bem explanado pela procuradora doutora Cristina. O projeto, tecnicamente, não tem nenhum problema. Há uma necessidade, né, de repor essa vaga desse médico, e a forma mais rápida é a contratação emergencial. Então, sou favorável à aprovação do projeto.
Vereadora Daia. Favorável. Eu também vou acompanhar, então, o voto do relator, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 18/21 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 24/21, solicito a orientação técnica desse projeto. Conforme a exposição de motivos, o Negocia RS tem como objetivo a quitação total e parcial dos débitos do Estado com prefeituras na área da saúde por meio da dação em pagamento com bens imóveis. Os relatores eles poderão, então, falar melhor sobre o funcionamento e detalhes desse projeto. Já o presente projeto de lei em específico, ele autoriza, então, o Poder Executivo a aderir a esse programa para receber imóvel em dação de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul como forma de quitação total e parcial. A medida é possível porque compete ao prefeito, dentro do mérito dele, governar e administrar os bens locais. No entanto, o artigo 1º, só um detalhe que eu verifiquei, ele fala em bem imóvel, aliás. Então, dando a entender que poderia interpretar como apenas um. Né? Entrei em contato com a PGM, eles também entendem que seria mais de um, provavelmente, imóvel. E então, eles encaminharam a mensagem retificativa que vai ser lida hoje e na segunda-feira também, descrevendo que é para receber bens imóveis em dação em pagamento no plural, então. Com essa mensagem retificativa, não há mais qualquer problema técnico para que o projeto vá à votação. Eu sou o relator desse projeto e essa questão a gente já ouviu falar muito na gestão anterior, da questão da dívida do Estado com relação ao município, com relação à saúde. E existe algumas divergências de número do que o município acha que tem para receber e do que o Estado acha que está devendo, mas isso é perfeitamente, no meu entender, num ajustamento de contas plausível, não é objeto da lei, né? O que nós estamos o que está se autorizando é o município a aderir, a entrar nessa questão de aceitar receber imóveis ou imóvel poderia ser dependendo do valor desse imóvel, ou mais que um imóvel para quitar essa dívida. Eu tive a oportunidade de ver a relação dos imóveis que o Estado coloca à disposição para entrar na negociação, para o município escolher posteriormente, e tem duas alternativas. O prefeito ou fica esperando receber o dinheiro, sabe-se lá quanto, possivelmente não na nossa gestão e talvez nem da outra, porque a gente sabe o que acontece com dívidas do Estado, muitas vezes. Ou opta pelo que o prefeito está optando, que é tentar fazer o acerto o mais rápido possível, claro que não tendo nenhum prejuízo, porque dependendo do imóvel a ser escolhido, ele pode ser utilizado, pode ser vendido, ele pode ser, enfim, né? Então, essa é a questão e o meu voto como relator é favorável a esse projeto. Peço a opinião dos demais. Eu vou acompanhar o relator do projeto. Meu voto é favorável. Eu acompanho também. Eu acho que a situação, essa dívida do Estado com os municípios vem se arrastando há muito tempo e é uma forma, por mais que não seja ideal, mas é uma forma do município receber um pouco desse valor de volta. Mesmo que depois tenha que leiloar ou fazer utilização desses imóveis, dá outro destino. Só eu tenho uma dúvida, assim, que não muda meu voto é favorável, acompanho o relator, mas é só uma dúvida. Se o município optar por fazer o leilão desses imóveis, depois a venda deles, colocá-los em concorrência, vai seguir o valor de avaliação da Comissão de Valores do município, né? E para receber eles também é o mesmo critério, para tipo, atribuir o valor para eles, assim, como é que... A informação que eu tenho é que sim, né? Vai ter uma comissão de avaliação dos imóveis aí,
Possivelmente vai ser escolhido da relação que tem alguns aí, não muitos, né? Depende, o valor ele é grande, né? Em torno de 2 milhões, um pouco menos o Estado acha e um pouco mais o município acha. E então tem imóveis, tem a área de terra, uma área de terra, de, se eu não me engano, 15 hectares aí que eu não posso precisar que valor que seria essa área, né? Talvez muito próximo já desse valor. É uma área boa, né? Não estou dizendo que é esse valor, porque não sou. Sim, tem que avaliar, Não né? tenho nem ideia de quanto é que é. Mas o que a gente sabe é que o que a comissão colocar vai ser o que vai ser avaliado na questão do valor daí. Beleza. Eu acompanho o relator. Então, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 20, ou melhor aqui, só um pouquinho, deixa eu conferir. Exatamente. Não, 24/21 vai à votação na próxima sessão. Com relação ao projeto número 27/21, solicito a orientação técnica deste projeto e da emenda número 2/21. Projeto, eu já vou pedir desde já paciência, vocês que tiveram vários pedidos, veio vários ofícios, há mais de uma análise a ser feita. Na semana passada, já pedi para que fosse adiado isso, para a gente poder analisar todos os pedidos juntamente, né, para facilitar o nosso trabalho. Primeiramente, eu vou lembrar que o vereador Flávio fez 2 pedidos, né, que é uma lista de alunos beneficiados com bolsas de estudo, contendo a origem desses alunos, ou seja, de quais escolas provém tais alunos, e a segunda pergunta, como ocorre, qual o valor da contribuição junto ao regime próprio de previdência do município do profissional cedido. Eu vou ler, então, a resposta, o ofício que veio. Resposta ao ofício 115/21, recebido pela Câmara de Vereadores de Três Passos, no dia 19/4/2021, o qual solicita o fornecimento de nomes de alunos bolsistas beneficiados pelo Colégio Ipiranga, mantido pela instituição. Informamos que, por força da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, estamos impedidos de fornecer os nomes de alunos bolsistas, pois, como é de conhecimento de todos, esses dados devem ser mantidos em sigilo, proteção e segurança, contemplando tratamento igualitário de todos em nosso estabelecimento educacional, independentemente de raça, cor, opção sexual, religião e condição financeira. Nem de forma interna isso é divulgado, uma vez que os funcionários e professores não são conhecedores dos contemplados, para garantir não a possibilidade de haver um tratamento desigual. Somente o setor administrativo da instituição e a comissão paritária canaliza e avalia a concessão mediante critérios de renda per capita familiar, são conhecedores dos nomes e mantêm os mesmos em sigilo. Desta forma, garantimos que os atos discriminatórios, vexatórios, de inferiorização e desrespeito não proliferem no ambiente escolar e no seu entorno, ainda agravado por se tratar de menores de idade, em proteção maior, cabendo a nós respeitar a privacidade e a integridade física e moral de cada indivíduo. Em relação ao valor da contribuição junto ao regime próprio de previdência social do município, o profissional cedido honrará com que traz a cláusula 7ª do termo de ajuste e cedência dos servidores municipais, onde as mesmas serão vertidas ao regime próprio de previdência municipal, ou seja, ao que o cedido está vinculado em sua origem, mediante pagamento mensal até o último dia de cada mês. Então, agora passa a orientação jurídica quanto ao projeto de lei número 27. A competência e a iniciativa está corretamente exercida, pois cabe ao prefeito municipal dispor a respeito da vida funcional dos servidores públicos do Poder Executivo, né? E, enfim, tanto da cedência como estatuto e essas matérias de servidor público, cabe ao prefeito municipal. Com a recente alteração também, que nós analisamos por meio do projeto de lei complementar número 2, em que previa a cedência para entidades privadas sem fins lucrativos, tornou-se viável a matéria da cedência, nesse caso. No entanto, eu volto a falar o que eu já havia falado naquela orientação, do projeto de lei complementar número 2,
que, embora se trate de um ato discricionário do gestor público, a cedência encontra limitações no princípio da razoabilidade e todos os demais princípios que regem a administração pública, especialmente na supremacia, no princípio da supremacia do interesse público. Quanto à formalização da cedência, deve ser, na época, já havia falado que deveria ser utilizado o termo instrumento jurídico adequado, que deveria ser observado em cada situação, ou que dispõe, aliás, ainda, o artigo 35 da Lei Orgânica do Município, que trata do convênio, ou a Lei Federal 3.019, especialmente quanto às parcerias público-privada com a organização da sociedade civil. A primeira orientação do IGAN, que inclusive eu conversei exaustivamente com mais de uma consultora do IGAN, né, a Franciele e a Tatiana. Já havia conversado com elas anteriormente, quando surgiu uma lei que poderia tornar o projeto que a gente analisava inconstitucional. A gente já vinha conversando há bastante tempo a respeito disso, e estava conversando em relação a esse projeto de lei, e a gente verificou que estava tudo certo, não tinha nenhum empecilho, nenhum problema para que fosse a votação. No entanto, resolvi aguardar, porque surgiram alguns questionamentos diretamente ao IGAN com outra consultora. Então, foi enviada a emenda do vereador Paulinho, ele apresentou na semana passada. Eu já havia conversado diretamente com ele sobre a inviabilidade dessa emenda, em função de adentrar em matérias que dizem respeito à competência exclusiva do Poder Executivo, do prefeito municipal. Naquela oportunidade, eu já orientei ele a fazer uma indicação, né, com esses pedidos. Essa emenda foi enviada, então, ao IGAN, juntamente com outros questionamentos, que eu tive conhecimento há pouco também. E no e-mail que eu tinha enviado anteriormente, além do projeto, foi todos os documentos, inclusive o termo de ajuste e cedência. Quanto à questão da assinatura, tá, também foi questionado. Primeiramente, eu vou ler, então, o que o IGAN respondeu em relação à emenda. Dessa forma, as medidas pretendidas não podem recair sobre servidores, cargos, carreira, remuneração, ou não se vislumbra fixação, atribuições ou mesmo interferência no funcionamento, serviços e nas condições de governabilidade. Assim, naquilo que for política pública de decisão política e administrativa dos órgãos da administração, não pode a Câmara criar regras de maneira a afrontar o princípio da independência entre os poderes. Nessa esteira, a emenda, enquanto proposição acessória, deve seguir os mesmos critérios da proposição principal, inclusive no que for pertinente à iniciativa legislativa. Assim, o vereador somente pode apresentar emenda se for para aperfeiçoar o processo, sem ingressar na seara da atribuição reservada ao prefeito. No caso concreto, a emenda está eivada de inconstitucionalidade. Ademais, no que se refere à proposição originária, nota-se que o termo de cedência de servidores, com o advento da Lei 3.019 de 2014, passa a ser instituída a ser tratada somente entre órgãos públicos, o que impede conste da lei, para as quais não se estaria tratando de cedência, mas de parceria, na qual não se vislumbra o pagamento pela UFC, mas apenas o desempenho do trabalho do servidor em parceria. Desse modo, a matéria acostada não está adequada em relação aos requisitos da Lei Federal 3.019. Assim, veja-se que, ao tratar de ocupar a função de diretor, cuide-se apenas, não se trata de dirigente, em que pese o estatuto traga a figura de presidente. Assim, o material não resta alinhado com o novo marco regulatório, recomendando-se que a Câmara proceda diligências no sentido de que o Poder Executivo esclareça o enquadramento realizado, vez que mantenha o que já manteve parceria com a entidade. Quanto ao termo estar assinado antes da tramitação da proposição, se fosse o caso de cedência, que não parece ser, não dependeria da autorização legislativa. Aliás, a Lei 3.019 de 2014 não exige autorização legislativa. A autorização legislativa ocorre em razão de repasse de recursos financeiros por exigência do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, assim como o IGAN colocou, que teria que verificar com o Executivo se tratava dessa situação de cedência, essa que era uma nova consultora que passou a orientação. Eu procedi dessa forma, liguei para o Executivo, eles esclareceram que o objetivo é a cedência pura, não é uma questão
da Lei 3.019, né? Não seria nenhuma situação de parceria. Entrei em contato novamente com o IGAM para entender o porquê da divergência, e eles me explicaram que o que já tinham me falado anteriormente, que o objetivo é a cedência, então não há uma divergência. O que a emenda pretendia fazer talvez fosse uma parceria, mas não o projeto original. Então, dessa forma, agora não tem mais, acredito que não há mais dúvidas, né, em relação a essa situação. O Colégio Ipiranga também enviou aqui algumas sugestões em relação à emenda, porém, agora de tarde, o autor do projeto, então, informou que retirou a emenda e que irá, então, apresentar a indicação ao Poder Executivo. Eu acho que agora estão sanadas todas as dúvidas, eu acredito, né, que esteja tudo ok, que não há problemas jurídicos, e se tiver também, ficam à vontade para questionar, para a gente esclarecer, para que a gente possa consertar isso a tempo, se tiver algum problema. Tranquilo, para mim não tem nenhum problema. Vereadora Daia é a relatora. Boa tarde. Na verdade, eu já proferi meu voto, que é favorável ao projeto. Não sei o que vocês acham, não vou relatar de novo todo o projeto hoje, que a gente já fez isso 3 vezes, eu acho, né? 4 vezes já. Então, o meu voto é favorável. Diego. Eu acho que deu para entender o esclarecimento da procuradora. Então, só para ver se eu acompanhei certo. Então, Cristina, a emenda, então, não podia ser de iniciativa, o conteúdo dela não é iniciativa do Legislativo. E vai ser feita uma indicação, então, o Paulinho retirou a emenda e vai fazer uma indicação disso para o Executivo fazer. Então, provavelmente não vai à votação segunda, então. Mas isso não impede... Só se vier a retificativa e vocês concordarem que possa ir a votação. Sim, eu ia dizer isso. Se vier a retificação nesse período, aí a gente tá. Mas ela não é uma condição técnica, né? O projeto, ele, da forma como ele está, ele não interfere, ele não viola a lei federal, não viola, só para deixar esclarecido nesse sentido. Não, eu compreendi, era só para entender bem. Também, tecnicamente, não vejo problema, é um projeto dentro da legalidade. Não tenho posição ainda de plenário sobre ele, porque eu tenho muitas dúvidas, assim, com relação de um lado, o município vai fazer contratação emergencial, está fazendo contratação emergencial, né, de professores, de servidores de várias áreas, enfim, e de outro, pretende fazer uma cedência pura. Então, eu vejo uma contradição com relação a isso, assim, não vejo como uma coisa confere com a outra, assim. Mas, enfim, tecnicamente não vejo problema também e acompanho a relatora. Né? A questão da cedência é um professor de história, se eu não me engano. E eu não vejo que vai ter contratação de professor de história, mas é só uma observação. Eu vou acompanhar o voto da relatora, portanto, o parecer da Comissão de Constituição, redação, é favorável para que o projeto 27/21 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 28/21, solicito a orientação técnica. O projeto, então, prevê a contratação emergencial de um contador e um técnico em contabilidade. Existem 3 vagas no plano de cargos para vagas de contador, né? Sendo que 2 delas estavam providas, no entanto, essas 2 vagas tiveram afastamentos temporários dos seus cargos. Há uma vaga para o técnico em contabilidade, sendo que a servidora que ocupava o cargo solicitou exoneração. Todas as portarias estão anexadas ao projeto de lei. No caso de vacância por exoneração, a Lei Complementar 173 permite que o provimento do cargo seja de forma efetiva, né? Inclusive através da realização de concurso, como a gente já vem conversando. Porém, enquanto não realizado o concurso, poderá haver a contratação emergencial para não comprometer a continuidade do serviço público, mas cabe sempre o alerta que o Executivo deve providenciar a realização do concurso público, pois se tratam de vagas de caráter permanente, e cabe também aos vereadores o papel da fiscalização na concretização da realização do concurso público.
A relatora do projeto é a vereadora Dayana. Bom, é um projeto simples, eu não vejo irregularidade nenhuma nele, como a nossa procuradora já nos colocou. Tem dois, uma que pediu agora uma que terminou o contrato, né? Um que está com problema de saúde. Meu voto é favorável, porque é um projeto bem tranquilo, não tem nada de irregular nele e nada que possa impedir qualquer votação nossa favorável a isso. Diego. Acompanho a relatora Dayana. Também vou acompanhar o voto da relatora, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 28/21 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 29/21 solicita orientação técnica desse projeto. Trata-se da contratação emergencial de 2 médicos veterinários, sendo que um está afastado para desenvolver o serviço cedido, aliás, para o CIF, Serviço de Inspeção Federal, com base em convênio firmado com o Ministério da Agricultura, para desempenhar as atividades juntas à empresa JBS, e o outro servidor está afastado por complicações da Covid, sem previsão de retorno às atividades. Então, são 2 situações que podem ser feitas as contratações por meio de contrato emergencial, não há qualquer problema nesse sentido, pois se tratam de afastamentos temporários e não permanentes. Então, não há problema. Claro que a emergencialidade e o excepcional interesse público compete aos vereadores analisar. Eu sou o relator desse projeto e, só para esclarecer, nós temos uma solicitação da empresa JBS para o Ministério da Agricultura ampliar um veterinário para o nosso, que seria cedido do nosso município. Não está explicitado isso nesse projeto, porque esse profissional não pode ser um profissional contratado, né? Mas nós temos essa situação, ele tem que ser um profissional efetivo, daí no caso. Nós temos a questão do programa de agroindústria, que está entrando aí nos próximos dias nessa casa, onde se pretende trabalhar, inclusive, a responsabilidade técnica e o programa em si. Nós temos a questão relacionada ao programa de atividade leiteira, que também estaremos trabalhando aqui nessa casa, onde o município pretende instituir o programa o município livre de brucelose e tuberculose. Então, talvez isso seja trabalhado com um médico veterinário contratado, pode ser terceirizado esse serviço. Mas a situação hoje é a seguinte: precisamos de um médico veterinário certo hoje. E o colega está, não sei por quanto tempo, ele teve problemas, esteve na UTI por um bom tempo, hoje felizmente está em casa, mas com sequelas da Covid, né? Então, a gente vislumbra que vai ser um período, ele tem hoje um atestado de 3 meses ainda, e a gente vislumbra talvez até um pouco mais. Então, 2 veterinários seria mais um no tempo em que o efetivo estiver afastado. Então, essa é a colocação, e quem trabalha lá, como eu, entende tranquilamente a necessidade. E eu voto como relator é que o projeto vá à votação na próxima sessão. Vereadora Daya. Vou seguir o voto do relator, sou favorável. Diego. Também acompanho o voto do relator. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 29/21 vá à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social e passo a palavra para o Flávio, presidente da COF, acho que é o nome da próxima comissão. Muito boa tarde. Boa tarde. Peço licença para me retirar, então, né? Então, boa tarde a todos.
Vamos para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, reunião ordinária do dia 22 de abril de 2021. A reunião de hoje será realizada novamente de forma virtual por meio do aplicativo ferramenta Google Meet, em atendimento aos protocolos da bandeira preta determinados pelo governo do estado, em função da pandemia da Covid-19. Primeiramente, farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião extraordinária número 06/2021. Aos 19 dias do mês de abril de 2021, reuniram-se de forma virtual por meio do aplicativo Google Meet, às 17h15, os vereadores Flávia Busreuter, Itiva Baron e Daiana Vanessa Bal. Leitura sumária do expediente, projeto de lei número 30/2021, que autoriza a alteração da LOA, exercício 2021, e abertura de crédito especial no valor de R$ 7.313,95. Projeto de lei número 31/2021, autoriza o município de Três Passos a repassar recurso financeiro adicional para Muceleiro para aquisição de uma viatura para o presídio estadual de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 30/2021, a orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica das presentes proposições, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhes obstenha a tramitação, podendo os projetos prosseguirem os demais ritos do processo legislativo. O relator designado, vereador Itiva Baron, proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 31/2021, a orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado Itiva Baron proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres aprovados por unanimidade pela normal tramitação, os projetos de lei número 30/2021 e número 31/2021. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata, não havendo vereadores que queiram se manifestar, coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projetos de lei números 18/21, 24/21, 27/21, 28/21 e 29/21, já lidos na reunião anterior. Emenda número 2/21 ao projeto de lei número 27/21, já lida na reunião anterior. Neste momento, os relatores farão os relatórios, análises e proferirão seus votos. Projeto de lei 18/21, solicito orientação técnica deste projeto. Então, conforme a exposição de motivos, houve o pedido de exoneração de um médico, e considerando que a atividade desempenhada é de excepcional interesse público e que não pode parar essa atividade, em função de uma determinação, inclusive, constitucional, né, da situação da saúde prisional, foi anexado portaria com a exoneração do servidor comprovando o fato. Essa exoneração é um fato imprevisível, que a administração pública ela não pode considerar dentro do seu planejamento governamental, e é indiscutível a saúde prisional e uma área que não pode ficar descoberta por muito tempo. Como se trata de uma atividade permanente, o ideal seria por concurso público, por servidor efetivo, contudo, até que seja viabilizada essa realização do concurso, pode ser por meio de contratação emergencial. Não tem problema, então, para que isso vá à votação, e cabe a vocês a análise da emergencialidade e excepcional interesse público, apesar de eu já ter falado que estava na exposição de motivos, vocês podem fazer essa análise. Cabe ao alerta ao executivo para promover a realização do concurso público e aos vereadores a fiscalização dessa realização do concurso. Eu passo imediato para o relator, o vereador Edivan. Muito bem, presidente vereador Flávio.
quero dizer que o projeto foi amplamente foi assim explanado pela nossa assessora jurídica, né? Ele está dentro da lei, está tudo legal. É um projeto de extrema importância, de extrema urgência, que o posto, pelo que a gente está vendo aqui, como foi exonerado, como se exonerou o profissional que estava lá, o posto não pode ficar parado, ele não pode ficar fechado por falta de médico. Então, é um projeto que nós temos que aprovar, eu não vejo problema nenhum, né? E fomos nós mesmos, fomos nós, o nosso partido, que criou esse posto de saúde através do nosso prefeito da época. Então nós temos que aprovar, independente de quem seja o médico, porque vai ser feito a seletiva, né, até que se faça o concurso público, e eu não vejo problema nenhum. Então, depois de todas as colocações, de todas as explicações convincentes, que não tem problema nenhum, eu, como relator do projeto, vereador presidente Flávio, eu sou favorável, sim, para que o projeto vá à votação. Tá certo. Eu peço o voto da vereadora Daiane. Eu vou seguir o relator do projeto. Favorável. Da mesma forma, muito bem explicado pela nossa procuradora jurídica e pelo vereador Edivan, que é o relator desse projeto, não vejo problema algum de nós colocar a votação. Meu voto é favorável também. Então, o projeto está apto para ir à votação na segunda-feira. Passamos para o projeto de lei número 24/21, solicito orientação técnica deste projeto. O projeto de lei ele visa autorizar o Poder Executivo a aderir ao programa para receber imóvel em dação e pagamento do Estado do Rio Grande do Sul como forma de quitação total e parcial de dívida. A medida é possível, ela compete dentro do mérito de governar e administrar os bens locais do Executivo. O único detalhe que nós verificamos é que o artigo 1º ele fala em imóvel. E a minha dúvida era se era um imóvel ou mais de um, possivelmente mais de um. Então, em contato com a PGM, eles nos enviaram mensagem retificativa, colocando então que seriam imóveis, que poderá ser mais de um, dependendo do valor, né? Então, vindo essa mensagem retificativa, não há mais nenhum problema jurídico para que se vá à votação. Muito bem. É o projeto de lei número 24, então, se trata de aderir ao programa Negocia RS. Todos nós somos sabedores que o governo do estado tem uma dívida com os municípios e tem uma dívida também com o município de Três Passos, que passa a casa dos 2 milhões, e nada mais justo que o município aderir e usufruir desses imóveis, tanto para uso, tanto para venda, e fazer caixa. E esse caixa pode ser, com a venda desses imóveis, pode até ser gasto na área da saúde, porque hoje o governo deve para o município esses valores que são valores que devem para a Secretaria de Saúde. Então, eu vejo um projeto que não tem, como a procuradora jurídica falou, que não tem problema algum, e eu sou favorável que vai à votação esse projeto. Eu peço o voto do vereador Edivan. Senhor presidente, muito bem colocado a sua explanação e também a nossa procuradora. A gente várias vezes aqui, né, já de tanto tempo que a gente está aí, a gente sempre pediu para que o governo solucionasse e pagasse o que ele deve, para o governo do estado, aliás, pagasse o que ele deve para o nosso município. E todos, que as pessoas saibam, que estão nos escutando, nos acompanhando, que o governo do estado deve mais de 2 milhões de repasse para o município de Três Passos. Isso da saúde básica do município, que foi tirado de outros recursos, de outras rúbricas, e o governo do estado não repassou. Então, sempre, quem bancou e quem sempre está bancando é o município e é os municípios. Então, muito bem colocado a sua posição. E o projeto, ele visa nós autorizar o prefeito, na verdade, para que ele receba bens do Estado para quitar a dívida. E nós temos que aprovar, sim, não podemos perder essa oportunidade. Porque o governo do Estado está quebrado, não tem dinheiro nem para pagar os funcionários, vai ter dinheiro para pagar os municípios, né? Então, é um projeto bom e ele vem num bom momento. Até a gente sugere, como já foi discutido em datas anteriores, juntamente com a UERGS, que a gente pegue lá
que o prefeito pegue lá a parte da piscina lá, né? E daí pode ser ocupado, porque lá é uma área de terra, acho que de 24, 25 hectares, então pode ser recebido essa área e o município fica com parte e parte cede para o ERS, para os estudos, para a formação do nosso engenheiro agrônomo aqui no nosso Três Passos. Então, senhor presidente, eu sigo o seu voto e está muito bem, o senhor colocou muito bem as suas colocações e eu sigo o seu voto, sim, como o senhor como relator. Muito obrigado, vereador Edivan. Eu peço o voto da vereadora Daiana. Meu voto é favorável, seguir o relator do projeto. Tá certo. Projeto 24, número 24/21 está apto para ir à votação. Então, passamos para o projeto de lei número 27/21. Solicito orientação técnica desse projeto. Esse projeto eu já li o ofício, né, que foi recebido do diretor, em relação aos questionamentos do vereador Flávio. Eu acho que não acredito que não precisa ler novamente esse ofício, né. Em relação à orientação jurídica, a iniciativa está corretamente exercida, a competência também, porque cabe ao prefeito municipal legislar sobre a vida funcional do servidor do executivo. Com relação à alteração, já foi realizada lá no projeto de lei complementar número 2, que a gente modificou, aliás, né, o executivo modificou e os vereadores aprovaram essa alteração, viabilizando a cedência para entidades privadas sem fins lucrativos. Então, a matéria está ok, está dentro do que foi aprovado no projeto de lei complementar número 2. Naquela oportunidade eu falei, eu acho importante repetir isso, porque é importante, embora se trate de um ato discricionário do gestor, a cedência ela encontra limitações no princípio da razoabilidade e nos demais princípios norteadores da administração pública, principalmente a prevalência do interesse público, a supremacia do interesse público que deve ser analisado por vocês, vereadores. Quanto à formalização, aquela oportunidade eu já havia falado que teria que ver o caso específico, qual se utilizar, seria convênio pelo artigo 35 da Lei Orgânica ou a Lei 3.019, que é a Lei Federal das Parcerias, né? Parceria público, do Poder Público com organizações da sociedade civil. Eu conversei com o pessoal do IGAN, a gente verificou que estava tudo ok, que não tinha nenhum problema. Juntamente com a emenda do vereador que ele apresentou, foi enviado novos questionamentos ao IGAN, solicitando novamente a análise do termo de ajuste e cedência que acompanha o projeto, pois o mesmo já estava assinado, inclusive com a data anterior à aprovação da lei, era um dos questionamentos que foi enviado. O outro, bem como o fato que o mesmo aparentemente não observar os requisitos da Lei Federal 3.019, o IGAN respondeu por meio de outra consultora que deveria se solicitar ao executivo, diligenciar junto ao executivo, esclarecendo o enquadramento realizado, vez que já manteve parceria com a entidade. Hoje eu tive resposta desse questionamento. Entrei em contato com o executivo, eles falaram que sim, é o termo de cedência, não vai ser a parceria público-privada, por meio da Lei 13.000. Então, vejo que não há problemas, porque isso já tinha sido, inclusive, discutido, né, anteriormente. Outra coisa que veio foi o ofício do diretor sugerido, então, a emenda ela era inviável, e o vereador, ele retirou essa emenda, vai apresentar a sugestão, e o Colégio Ipiranga, ele também apresentou algumas modificações, sugestões à emenda modificativa. Vocês querem que eu leia esse outro ofício? Ou não tem necessidade? Vai ser Não, acho que dividido está tranquilo, assim, está bem claro sobre esse projeto aí, tu já leu na comissão anterior, acho que está bem claro, sabe? Né? Está bem tranquilo. Da questão que eu pedi algumas respostas da possível divulgação dos nomes dos alunos bolsistas e da contribuição do servidor cedido, né? Como irá proceder. E aí já foi, o próprio diretor já mandou a resposta aqui em ofício, tá bem, e já foi lido na comissão anterior, né, que tem que manter o sigilo, tem que manter a proteção e segurança dos alunos para não ter atrito entre as famílias e tem que ter esse sigilo. Então, o diretor colocou aqui nesse documento bem
bem explicado, e também na questão da previdência social, que eu pedia, da contribuição, o Colégio Ipiranga vai repassar, num termo de ajuste, né, da cedência, vai repassar esse valor para o Instituto. Então, ficou bem claro. Na questão da cedência do professor, cabe a cada vereador avaliar o voto na sessão, né, o mérito do voto, e não tem mais o que debater sobre essa cedência, tá bem explanado, está bem explicado, e eu, como relator, eu sou favorável que vai à votação esse projeto. Eu peço o voto do vereador Itiban. Senhor presidente, o projeto já foi amplamente já bem discutido, né? Tanto que nós aprovamos a lei que poderia fazer a cedência de funcionários para outras entidades, né, funcionários públicos. E a gente aprovou, então, o projeto está aí, como foi exigido, ele veio, nós autorizando, nós votando na próxima sessão, quer dizer, nós aqui, o projeto está legal, está tudo certinho dentro da lei, o trâmite está tudo legal. Eu sigo o seu voto, como o senhor como relator, eu sigo o seu voto sim, mas o projeto legal é uma coisa, agora na hora de votar lá, a gente pode votar, eu ou qualquer outro vereador pode votar de outra forma, ele tem ainda mais uns dias para entender de outra maneira, né? Mas legalmente o projeto está legal, nada contra, ele foi bem esclarecido, bem divulgado, bem explicado, e eu sigo o seu voto sim como relator, senhor presidente. Eu peço o voto da vereadora Daiana. Meu voto é favorável. Eu fui relatora desse mesmo projeto na outra comissão e entendi muito bem e meu voto é favorável, com certeza. Então, o projeto número 27/21 está apto para ir à votação. Passamos para o projeto de lei número 28/21. Solicito orientação técnica desse projeto. A contratação de um contador e um técnico de contabilidade. Das 3 vagas de contador que tem no plano de cargos, 2 estão providas e esses 2 servidores estão afastados temporariamente de seus cargos por problemas de saúde. Em relação à vaga de técnico em contabilidade, há uma vaga e a servidora solicitou exoneração. Todas as portarias estão anexadas ao projeto de lei. No caso de vacância por exoneração, permite provimento por concurso público, mesmo com 173. No entanto, não pode parar o serviço, né, a quantidade de serviço público. Então, enquanto se realiza o concurso público, a lei autoriza que haja o provimento de vagas por meio da contratação emergencial. Então, não há problema. E compete a vocês, vereadores, a análise do excepcional interesse público e da emergencialidade da contratação. Sempre, toda vez que eu falo que não há problemas, é no sentido técnico, né? O mérito, vocês já sabem, todos os projetos, a análise é de vocês. Bem tranquilo esse projeto, igual tu mencionaste, que o trabalho não pode parar, e há uma necessidade de repor essas vagas, né? Que consta no projeto, devido ao afastamento de 2 funcionários por laudo médico, sendo uma funcionária que rescindiu o contrato e a outra funcionária pedido de exoneração. Então, não vejo problema algum e eu sou favorável também que vai à votação, e eu peço o voto do vereador Itiban e após da vereadora Daia. Senhor presidente, eu também sigo o seu voto também. Eu também sigo o voto. Então, projeto número 28/21 está apto para ir à votação. Passamos para o último projeto, de lei número 29/21. Solicito orientação técnica desse projeto. O projeto prevê a contratação de 2 médicos veterinários de forma emergencial, porque um está cedido da JBS, conforme já foi falado na reunião anterior, da outra comissão, e outro afastado por complicações da Covid, sem previsão de retorno às atividades. Então, juridicamente não há problemas e compete a vocês a análise da emergencialidade da contratação. Eu passo para o relator, vereador Edivan. Senhor presidente, eu estava olhando, analisando, a gente fica escutando
detalhadamente as explicações, os argumentos e tal. E se há necessidade, nós não estamos aqui para travar, né, o trabalho, nós estamos aqui para ajudar. Então, se há uma necessidade, bom, eu como relator desse projeto, senhor presidente, eu sou favorável sim, né, porque esse trabalho, ele exige, na verdade, de profissionais. E se tem que contratar os profissionais, nós temos que aprovar. A gente sempre tem o hábito, tem a mania de sempre contratar e nunca votar contra, né? Um professor, um médico, e agora temos aqui na mão, né, um projeto da gente como relator para contratar 2 médicos veterinários. Então, se há uma necessidade, o trabalho não pode parar. Eu sou favorável sim, senhor presidente, para que o projeto vá à votação. Muito obrigado, vereador Edivan. Vereadora Daia. Vou acompanhar o voto do relator, com certeza. Da mesma forma, eu acompanho o voto, então o projeto de lei número 29/21 está apto para ir à votação na segunda, e nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural. Boa tarde a todos. Boa tarde.